A mira laser vermelha dançava sobre o peito sujo e coberto de trapos de Samuel, fixando-se exatamente sobre seu coração acelerado. Ao redor dele, o caos estava instalado. Sirenes de viaturas da rota uivavam como lobos famintos. Helicópteros cortavam o céu chuvoso de São Paulo e dezenas de policiais armados com fuzis formavam um semicírculo impenetrável. Samuel estava de joelhos no asfalto molhado, a água fria encharcando seus joelhos esfolados, mas ele não sentia frio. Ele sentia apenas o peso pequeno e trêmulo da menina agarrada ao seu pescoço. Ela chorava, um choro abafado contra o ombro dele, sujando seu vestido de seda rosa com a fuligem de meses de vida nas ruas que cobria a pele de Samuel. "Solte a refém, agora! Mãos na cabeça ou nós atiramos!" gritou o negociador da polícia, a voz amplificada por um megafone, distorcida pela estática e pela tensão. Samuel queria levantar as mãos, ele queria obedecer. Ele sabia que para a sociedade ele era apenas um mendigo, um estorvo, e agora, aos olhos da lei, um sequestrador perigoso. Mas ele não podia soltá-la. Não porque a estava usando como escudo humano, como a polícia pensava, mas porque a menina, em seu pânico absoluto, havia travado os dedinhos em sua barba e em sua camisa velha com uma força desesperada. Se ele a soltasse, ela cairia na poça de óleo e lama. Se ele a soltasse, ela veria as armas apontadas para ela. Eu não estou machucando ela!" Samuel tentou gritar, sua voz rouca de quem não conversava com ninguém há dias, saindo como um sussurro patético diante do barulho das hélices. Ele viu o dedo do atirador de elite no gatilho se contrair. Ele fechou os olhos, esperando o impacto, esperando o fim de uma vida que já tinha sido esquecida há muito tempo. O que Samuel não sabia, enquanto esperava a morte, era que aquele cerco militar não estava ali apenas por uma criança qualquer. A menina que soluçava em seu colo não era uma vítima aleatória. Ela era a filha desaparecida do homem mais temido do estado, um homem que tinha o poder de fazer cidades inteiras tremerem e que agora, rompendo o cordão de isolamento policial com a fúria de um pai e a autoridade de um carrasco, caminhava em direção a Samuel não para negociar, mas para executar. A invisibilidade é o superpoder mais cruel que existe. Samuel a dominava com maestria. Durante 5 anos, ele vagou pelas ruas do centro, um espectro cinza entre os prédios coloridos. As pessoas olhavam através dele, não para ele. Ele era parte da calçada, parte do lixo, parte do problema que se resolve fechando o vidro fumê do carro. Mas hoje, a invisibilidade de Samuel havia falhado catastroficamente. Em questão de horas, ele passou de um fantasma ignorado para o homem mais procurado e visível da cidade. Tudo porque ele cometeu o erro de ter humanidade. Tudo porque ele ouviu um choro que ninguém mais quis ouvir. A cidade é um monstro barulhento, cheio de buzinas, passos apressados e conversas egoístas. Mas Samuel, com seus ouvidos treinados pelo silêncio da solidão, captou aquele som diferente. Não era o choro de manhã de uma criança que quer um doce, era o choro do terror puro, o som de alguém que percebe, pela primeira vez, que está completamente sozinho no mundo. Ao se aproximar daquela fonte de angústia, Samuel não pensou nas consequências. Ele não pensou que sua aparência, a barba desgrenhada, o cheiro de suor e chuva velha, as roupas rasgadas, seria uma sentença de culpa automática. Ele só viu uma criança. O mundo viu um monstro, e agora o julgamento estava sendo transmitido ao vivo para todo o país. Antes de descobrirmos quem é o Pai poderoso que está marchando em direção a Samuel, e qual segredo do passado liga esses 2 homens improváveis, eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo a essa história de tensão e preconceito? Comenta aqui embaixo. Sua interação ajuda muito o canal. O dia tinha começado como qualquer outro para Samuel. Cinza, úmido e com o estômago roncando uma canção dolorosa de vazio.
Ele tinha seu ponto perto da entrada do Parque Ibirapuera, um lugar estratégico onde, às vezes, casais culpados ou turistas distraídos deixavam cair moedas ou restos de lanches. Ele não pedia. Ele apenas existia ali, sentado sobre seu papelão, lendo jornais velhos que resgatava das lixeiras. A leitura era o último fio que o conectava à sua vida passada, uma vida que ele tentava esquecer, mas que insistia em assombrá-lo nos pesadelos. Foi por volta das 2 da tarde que o clima mudou. O céu desabou em uma daquelas tempestades de verão que transformam ruas em rios em minutos. As pessoas correram para se abrigar sob as marquises, formando aglomerados de corpos molhados e irritados. Samuel, acostumado, apenas puxou seu pedaço de lona plástica sobre a cabeça e esperou. Foi nesse momento, no intervalo entre um trovão e o barulho da chuva no asfalto, que ele viu uma mancha rosa no meio do cinza. Uma menina, não devia ter mais de 5 anos, parada no meio da calçada, enquanto a multidão passava correndo ao redor dela, empurrando-a, ignorando-a. Ela girava em círculos, os olhos grandes e castanhos varrendo o mar de pernas adultas, procurando um rosto familiar que não estava lá. Ela estava encharcada, o vestido delicado colado ao corpo, os sapatos de verniz já manchados de lama. Samuel observou. Ele esperou que alguém parasse. Havia mulheres com sacolas de grife, homens de terno falando ao celular, babás com carrinhos, centenas de pessoas. Ninguém parou. A cegueira seletiva da cidade grande estava em pleno funcionamento. Eles viam uma criança sozinha e, instintivamente, assumiam que o pai ou a mãe estava logo ali, ou simplesmente não queriam se envolver em problemas. Mas Samuel viu o momento exato em que a esperança da menina quebrou e o pânico entrou. Ela abriu a boca para gritar "Papai!", mas o som foi engolido pelo trovão. Ela começou a tremer e então deu um passo perigoso em direção à avenida movimentada, onde os carros passavam em alta velocidade, levantando cortinas de água. Samuel não pensou. Ele largou sua lona, largou seu jornal e correu. Seus pés descalços bateram com força nas poças. Ele alcançou a menina segundos antes de ela descer o meio-fio. "Ei, pequena, cuidado!" ele gritou, a voz rouca assustando-a inicialmente. Ela se virou, viu aquele homem gigante e sujo e recuou. Mas então ela olhou para a avenida, para os carros e depois para os olhos de Samuel. E, milagrosamente, ela não viu o mendigo. Ela viu um adulto. Ela viu uma âncora. Samuel se agachou, mantendo uma distância respeitosa. "Você está perdida?" ele perguntou, tentando suavizar o tom. A menina assentiu, os lábios roxos de frio. "Papai!" Ele soltou minha mão para atender o telefone. "E a chuva veio, e todo mundo correu." Ela soluçava. Samuel olhou ao redor. Ninguém parecia estar procurando por ela. A chuva tinha dispersado a multidão. "Tudo bem", disse Samuel, tirando o próprio casaco, um blusão de lã militar velho, mas quente, e estendendo para ela. "Vamos sair da chuva. Vamos ficar ali embaixo daquela árvore grande onde é seco e esperar seu pai. Ele deve estar te procurando." A menina hesitou, olhando para o casaco sujo, mas o frio venceu. Ela deixou que Samuel colocasse o casaco sobre seus ombros pequenos. O casaco cobria ela inteira, como uma tenda. Samuel a guiou até a árvore, sem tocar nela, apenas fazendo gestos. Eles se sentaram na raiz seca. Ele tirou do bolso um pacote de bolacha recheada, seu almoço e jantar do dia, e ofereceu a ela. "Pode comer, está fechado." Ela pegou com as mãozinhas trêmulas. Foi nesse momento de calmaria frágil que o pesadelo começou. Uma mulher, vestida com roupas de ginástica caras e segurando um cachorro de raça na coleira, parou a alguns metros. Ela viu a cena. Um morador de rua barbudo e sujo, escondido debaixo de uma árvore, com uma menina loira, bem vestida, que estava enrolada no casaco dele. A mente da mulher fez a conexão mais rápida e mais preconceituosa possível. Ela não viu um resgate, ela viu um crime.
Ei, você! Ela gritou, a voz estridente. O que você está fazendo com essa menina? Solta ela! Samuel levantou as mãos assustado. Senhora, ela se perdeu. Eu só estou... Cala a boca, seu vagabundo! Ela berrou, pegando o celular. Eu estou vendo. Você está aliciando a criança. Socorro! Alguém ajuda aqui. Um sequestrador. A palavra sequestrador tem um poder elétrico. Em segundos, pessoas que antes corriam da chuva pararam. Homens cercaram a árvore. Olhares de ódio se voltaram para Samuel. Ele tentou arrastar ela para o mato? Perguntou um homem de terno. Eu vi. Ele estava dando doce para ela. Mentiu a mulher do cachorro, distorcendo a realidade da bolacha. A menina, assustada com os gritos dos estranhos, fez a única coisa que Samuel temia. Ela se agarrou a ele. Ela abraçou a perna do monstro porque ele era o único que tinha falado com ela gentilmente. Para a multidão, aquilo foi a confirmação final. Ele drogou a menina. Olha como ela está agarrada nele, gritou o outro. Samuel tentou falar. Por favor, chamem a polícia. O pai dela deve estar... A polícia já está vindo, seu desgraçado, disse um motoboy que parou a moto na calçada e tirou o capacete, segurando-o como uma arma. E se você mexer um músculo, a gente te arrebenta antes deles chegarem. Samuel abraçou a menina para protegê-la, não dele, mas da fúria da multidão, do bem. Ele sabia que se tentasse levantar, seria linchado. Ele ouviu as sirenes se aproximando. Eram muitas. Mais do que o normal para uma ocorrência de rua. Carros pretos, táticos, cantaram pneu na avenida. Homens de farda camuflada desceram com fuzis apontados. A multidão se afastou, abrindo caminho. Samuel percebeu com um terror gelado no estômago que a menina em seus braços não era uma criança comum. Ninguém manda o batalhão de choque para resgatar uma criança anônima em 5 minutos. Enquanto os lasers vermelhos começavam a pontilhar seu peito, Samuel olhou para o rosto da menina. Ela tinha uma pequena cicatriz em forma de meia-lua no queixo. Uma memória antiga de uma vida que Samuel tentou enterrar lampejou em sua mente. Aquela cicatriz. Ele conhecia aquele traço. E se ele conhecia a filha, ele sabia exatamente quem era o pai. E isso significava que ele não sairia dali vivo. O cordão de isolamento da polícia se abriu não por ordem, mas por medo. Um SUV blindado preto, com luzes estroboscópicas ocultas na grade, rompeu a barreira de viaturas e freou bruscamente a poucos metros de onde Samuel estava ajoelhado. A porta traseira se abriu antes mesmo do veículo parar totalmente. O homem que desceu não usava farda, mas sua presença exalava uma autoridade militar mais pesada do que qualquer patente. Ele vestia um terno cinza chumbo impecável, que a chuva começou a escurecer imediatamente, e empunhava uma pistola calibre 45 personalizada com uma familiaridade assustadora. Era o coronel Henrique Veiga, o secretário de Segurança Pública, o homem conhecido como o Mão de Ferro, famoso por não negociar com criminosos e por sua política de tolerância zero. A multidão prendeu a respiração. A mulher do cachorro, que tinha iniciado o tumulto, sorriu com uma satisfação mórbida, esperando ver a execução sumária do sequestrador. O atirador de elite no topo do prédio ajustou a mira, aguardando apenas um sinal sutil do coronel para estourar a cabeça de Samuel. Samuel viu as botas de couro italiano se aproximando pelo asfalto molhado. Ele sentiu a menina, que ele agora sabia se chamar Alice, o nome gritado desesperadamente por uma babá que surgiu chorando na multidão. Apertar ainda mais o abraço em seu pescoço. Não olhe, pequena, Samuel sussurrou no ouvido dela, com a voz arranhada. Feche os olhos e conte até 10. Vai acabar logo. Veiga caminhava com a arma erguida, apontada diretamente para a testa de Samuel. Seus olhos eram frios, desprovidos de qualquer dúvida. Ele viu a filha nos braços de um homem imundo, e seu cérebro reptiliano de pai e soldado assumiu o comando. Largue ela! Veiga rosnou, parando a 2 metros de distância. A chuva escorria pelo cano da arma.
Largue a minha filha, ou eu vou espalhar seus miolos nessa calçada agora mesmo. Samuel não a soltou. Se ele a soltasse bruscamente, ela cairia e se machucaria. E pior, ele sabia que Veiga atiraria no momento em que a menina estivesse livre. Samuel levantou o rosto lentamente, ignorando a mira laser que queimava em sua retina. Ele olhou diretamente nos olhos do coronel. E foi nesse instante, sob o rugido dos trovões, que o tempo parou. Veiga, que estava prestes a puxar o gatilho, travou. O dedo dele congelou no guarda-mato. Ele piscou. Uma vez, duas vezes, tentando limpar a chuva dos cílios, tentando entender o que seu cérebro estava lhe dizendo. Aquele olhar, aqueles olhos cinzentos, profundos e assombrados, emoldurados pela sujeira e pela barba desgrenhada. Ele conhecia aqueles olhos. Eram os olhos do homem que, 10 anos atrás, o carregara nas costas por 30 quilômetros de selva colombiana após uma emboscada, com uma bala alojada na perna. Eram os olhos do melhor atirador tático que a corporação já tinha produzido. Eram os olhos de um fantasma. Samuel, o nome saiu da boca do coronel Veiga não como uma ordem, mas como uma prece incrédula, quase inaudível sob o barulho da chuva. O homem mais poderoso da segurança do Estado abaixou a arma lentamente, o choque desarmando sua postura de combate. A multidão começou a murmurar, confusa. Por que ele não atirava? Por que o monstro ainda estava respirando? Olá, Henrique, respondeu Samuel, sua voz calma, contrastando com a tempestade. Sua filha é corajosa. Ela não chorou quando os carros quase a pegaram. Ela tem o seu sangue. Veiga parecia ter levado um soco no estômago. Você morreu, gaguejou o coronel, ignorando seus subordinados que olhavam atônitos para a cena. O relatório oficial, a explosão no galpão do porto. Nós enterramos um caixão vazio com o seu nome, Samuel. 5 anos, eu fui ao seu funeral. Samuel deu um sorriso triste, que mostrou dentes ainda brancos em meio à fuligem. É mais fácil sobreviver nas ruas quando se está morto, coronel. Os fantasmas não precisam de casa e ninguém procura quem já foi enterrado. A menina, sentindo a tensão diminuir, virou a cabeça. Papai, ela chamou. Veiga guardou a arma no coldre, num movimento automático, e avançou. Mas ele não avançou para agredir. Ele se ajoelhou na poça de lama, arruinando seu terno de R$ 5.000, ficando na mesma altura que o mendigo. Vem, Alice, papai está aqui, disse ele, a voz embargada. A menina soltou Samuel e pulou para os braços do pai. Veiga a abraçou com uma força desesperada, beijando o topo da cabeça dela. Mas seus olhos não saíram de Samuel. O mendigo tentou se levantar, mas suas pernas, enfraquecidas pela fome e pela adrenalina, falharam. Ele cambaleou. Veiga, com a filha em um braço, estendeu o outro braço e segurou Samuel pelo ombro sujo, impedindo-o de cair. A imagem era chocante. O secretário de segurança e o morador de rua, conectados por um passado que ninguém ali compreendia. Capitão da rota, atirador de elite, condecorado 3 vezes por bravura, sussurrou Veiga para que só Samuel ouvisse. E agora, isso? O que aconteceu com você, Sam? Por que você sumiu? Por que deixou a gente acreditar que você tinha morrido naquele incêndio? Samuel se desvencilhou do toque de Veiga, recuando um passo. A vergonha queimava mais que a fome. Eu não salvei a minha família naquele dia, Henrique. Eu tirei 200 reféns do Banco Central, mas não consegui tirar minha esposa e meu filho de casa quando a represália veio. Eu não merecia a farda. Eu não merecia a vida. Eu só queria desaparecer. Veiga olhou para Samuel com uma mistura de dor e fúria contida. Ele sabia da tragédia, mas não sabia que Samuel tinha forjado a própria morte para fugir da culpa. O coronel se levantou, segurando Alice. Ele se virou para a tropa de choque, para os policiais que ainda apontavam armas para seu antigo parceiro. Abaixem as armas! Ele berrou com a voz de trovão que fazia recrutas tremerem. Agora, quem apontar um dedo para este homem será exonerado e preso por insubordinação. Os fuzis baixaram em uníssono. O silêncio reinou.
A mulher do cachorro, indignada, gritou do meio da multidão. Mas ele é um sequestrador. Ele estava segurando a menina. O senhor vai deixar ele ir? Veiga se virou para a multidão, os olhos faiscando. Este homem, ele disse apontando para Samuel, acabou de salvar a vida da minha filha. Se ele quisesse machucá-la, nenhum de vocês estaria vivo para contar a história. Ele é um herói. E quem disser o contrário vai se ver comigo na delegacia. Ele olhou para Samuel novamente. Vem comigo, Sam. Por favor, sai dessa chuva. Vamos para casa, eu tenho roupas, comida. A gente precisa conversar. Samuel balançou a cabeça negativamente, recuando em direção às sombras do parque. Minha casa é aqui, Henrique. O herói morreu no porto. Esqueça que me viu. Samuel virou as costas e começou a mancar para longe, querendo voltar à sua invisibilidade. Veiga fez menção de ir atrás dele, mas Alice choramingou em seu colo. Ele estava dividido, mas então um detalhe chamou a atenção de Samuel. Um reflexo. Não era um raio, era o brilho de uma lente telescópica vindo de uma janela no 15º andar do prédio em frente ao parque. Não era a polícia. A polícia estava no chão. O instinto adormecido de atirador de elite de Samuel despertou em um milissegundo. Ele parou, girou nos calcanhares e olhou para Veiga e Alice. O ponto vermelho não estava mais nele. Estava nas costas da pequena Alice. Henrique, no chão! Samuel gritou com uma voz que não usava há 5 anos, a voz de comando de batalha. Antes que o coronel pudesse processar, Samuel correu. Não para fugir, mas para voltar. Ele se lançou no ar como um goleiro, cobrindo o corpo de Veiga e da menina com o seu próprio corpo sujo e frágil. O som do disparo de um fuzil de alta precisão ecoou, seco e mortal, abafando o trovão. Samuel sentiu o impacto, um soco quente e brutal em suas costelas, e o mundo girou. Ele caiu sobre a poça de lama, o sangue vermelho brilhante começando a se misturar com a água suja, manchando o asfalto cinza. Veiga, protegido sob o corpo do amigo, olhou horrorizado para o buraco no peito de Samuel. Samuel! Ele gritou. A perda da menina não tinha sido um acidente. A multidão correu em pânico. E enquanto a visão de Samuel escurecia, ele viu Veiga puxar o rádio, berrando códigos de emergência, e percebeu a verdade terrível. A guerra da qual ele fugiu tinha acabado de encontrá-lo novamente. Homem ferido, código vermelho, preciso de um médico aqui agora! O grito do coronel Veiga rompeu o estupor da multidão e dos policiais. Ele pressionava as mãos grandes e trêmulas contra o peito de Samuel, tentando estancar o sangue escuro que pulsava entre seus dedos, misturando-se à lama da sarjeta. Samuel olhava para o céu cinzento, as gotas de chuva caindo em seus olhos abertos, mas ele não piscava. A dor era aguda, mas estranhamente distante, como se pertencesse a outro corpo. O mundo ao redor dele virou um borrão de luzes e sons distorcidos. Ele ouviu Alice chorar, gritando, "O moço do casaco, o moço do casaco!", enquanto era levada às pressas por um agente para dentro do carro blindado. Veiga aproximou o rosto do de Samuel. Não ouse morrer, seu desgraçado teimoso. Você morreu uma vez. Eu não vou ao seu enterro de novo. Fica comigo, Sam. Com a outra mão, Veiga pegou o rádio. Águia 4. O tiro veio do 15º andar do edifício Mirante. Janela Norte. Quero esse atirador neutralizado ou preso em 2 minutos. Vão. A rota invadiu o prédio da frente como uma avalanche de aço, enquanto os paramédicos do SAMU empurravam Veiga para o lado para trabalhar no peito destroçado do mendigo. A última coisa que Samuel viu antes da escuridão tomá-lo foi o rosto de seu antigo parceiro, banhado em lágrimas e chuva, jurando que aquilo não acabaria ali. Samuel acordou 3 dias depois. Não havia chuva, nem frio, nem o cheiro de lixo podre que foi seu perfume por 5 anos. Havia o cheiro estéril de álcool e o bip rítmico de um monitor cardíaco. Ele tentou se mover, mas seu peito queimava como se tivesse engolido brasas. Calma, soldado.
A morfina ainda está fazendo efeito. A voz veio da poltrona no canto do quarto de luxo do Hospital Albert Einstein. Samuel virou a cabeça lentamente. Henrique Veiga estava lá, sem o terno, vestindo roupas casuais, com olheiras profundas de quem montou vigília. Ele se levantou e caminhou até a cama. Samuel levou a mão ao rosto e estranhou. A barba desgrenhada tinha sumido. O cabelo estava cortado, militarmente rente. Ele estava limpo. Nós tivemos que te limpar para a cirurgia, explicou Veiga, antecipando a pergunta. A bala perfurou o pulmão e passou a milímetros da aorta. O cirurgião disse que se você não tivesse a musculatura endurecida de anos de treinamento, teria morrido na hora. Samuel tentou falar, a garganta seca. A menina, Alice, Veiga sorriu, aliviado. Está em casa. Segura, ela desenhou isso para você. Ele mostrou um papel colorido colado na parede. Um boneco gigante segurando uma menina pequena debaixo de uma árvore, com a legenda torta. Meu herói. O atirador? Samuel perguntou, sua voz voltando aos poucos. A expressão de Veiga endureceu. Era um mercenário contratado pelo PCC. A emboscada não era aleatória, Sam. Eles monitoraram minha rotina. Sabiam que Alice ia ao parque com a babá. Eles criaram o caos para me atrair para o campo aberto. Usaram minha filha como isca. Veiga cerrou os punhos. Mas graças a você, nós pegamos o atirador vivo. E ele cantou. Nós desmontamos 3 células da facção ontem à noite. Você salvou minha família e derrubou metade do crime organizado da cidade em um único dia. Tudo isso vestido com trapos. Samuel olhou para o teto branco. Eu não sou herói, Henrique. Eu sou só um homem que cansou de fugir. Veiga puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, olhando nos olhos do amigo. O mundo lá fora já sabe quem você é. A imprensa descobriu que o mendigo herói era o capitão Samuel Fantasma, que todos achavam estar morto. Sua foto, a antiga e a nova, está em todos os jornais. Você não pode mais se esconder, Sam. A invisibilidade acabou. Samuel sentiu um aperto no peito que não vinha do ferimento. O medo de voltar a ser alguém, de ter responsabilidades, de falhar novamente. O que você quer de mim, Henrique? Eu não posso voltar para a polícia. Minha cabeça... Eu ainda ouço as bombas. Veiga negou com a cabeça. Eu não quero que você volte para a polícia. O sistema é podre. Você sabe disso melhor que ninguém. Eu quero te oferecer algo diferente. Ele colocou um documento sobre a mesa de cabeceira. Eu estou abrindo uma firma de segurança privada e consultoria de inteligência. Algo fora do governo, onde a gente faz as regras. Eu preciso de um chefe de operações. Alguém que veja o que ninguém vê. Alguém que pule na frente de uma bala sem perguntar o salário. Samuel olhou para o documento. E onde eu vou morar? Na rua? Veiga riu. Você tem um apartamento funcional esperando por você. E tem um quarto extra na minha casa, se preferir. Alice pergunta de você a cada 5 minutos. Ela diz que o moço do casaco precisa devolver o casaco dela. Mas acho que ela só quer te abraçar de novo. Semanas depois, Samuel estava diante do espelho de seu novo apartamento. Ele abotoava uma camisa social branca, cobrindo a cicatriz recente no peito. Ele ainda tinha pesadelos, sim. A dor da perda da família nunca sumiria completamente. Mas agora ele tinha algo que a rua tinha roubado dele. Propósito. Ele pegou seu distintivo de consultor especial e desceu até o saguão. O carro blindado de Veiga estava esperando. O vidro de trás baixou e a pequena Alice sorriu, acenando freneticamente. Tio Sam! Tio Sam! Samuel sorriu de volta, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos cinzentos. Ele entrou no carro. Ele não era mais o mendigo invisível. Ele era Samuel, o protetor. E enquanto o carro entrava no trânsito de São Paulo, ele olhou para as calçadas cheias de gente e prometeu a si mesmo. Nunca mais deixaria de olhar para os invisíveis, porque ele sabia, melhor do que ninguém, que dentro de cada pessoa esquecida pode existir um herói, esperando apenas um motivo para acordar.